E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP dos Estados Unidos, vencido por Charles Leclerc. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio, agora com corrida em Austin e o início de uma rodada tripla. E vamos comentar um pouquinho aí do que aconteceu esse final de semana. Exatamente. Eu sou o Rubens GP Neto e agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente nessa curtas férias que a Fórmula 1 teve, a segunda do ano. Agradecer a todo mundo que acompanhou aí, teve bastante bate-papo, muita interação. Volta do X, muita coisa interessante rolando, mas... como sempre, agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock, através do financiamento coletivo e contínuo após. Esse apoio é muito importante para a manutenção e crescimento do Boletim do Paddock. E para você que está aí e não conhece a nossa campanha lá do Apoia-se, entre lá, verifique se você pode se tornar um apoiador. A partir de R$1 você consegue ajudar aqui o nosso trabalho. Mas não podendo participar lá do Apoia-se, use sempre os nossos links que ficam na descrição do podcast e das nossas postagens, que é o link lá da Amazon e da Shu. Sempre que você for fazer compra em alguma dessas duas plataformas, utilizando o nosso link, a gente recebe uma pequena comissão, mas nenhum valor vai ser acrescentado no final da sua compra. Bom, antes de começarmos, né, falar da corrida em si, nós temos uma pequena rodada de notícias, de coisas que a gente achou que foi interessante que aconteceu antes do GP. Uma delas foi, em definitivo, né, a saída do Daniel Ricciardo e a entrada do Liam Lawson, que depois do término da corrida a gente entendeu aí realmente por que a equipe fez essa troca. Liam Lawson, que desde o primeiro treino livre já começou a demonstrar um bom desempenho, muito próximo do Tsunoda, até superando o Tsunoda em alguns momentos. Foi bem recepcionado nessa corrida pelo Alonso. Sim, o Alonso está muito feliz com a chegada dele, mas é normal, né? O Alonso vai sempre encrencar com alguém e a bola da vez foi o Leon. Mas aí a gente também tivemos outras alterações, né, Débora? Que foi a FIA fez uma reunião, a FIA chamou todo mundo ali para se reunir, todo mundo falou, vamos falar do carro de 2026. Não, tá piado, né? 12 pessoas enganadas, como diria o Chaves, e eles resolveram decidir outras coisas, como agora serão né, Débora, 2 TRs1 por carro no próximo ano, que será conduzido por um jovem piloto. Eles aumentaram, né, o que era um treino livre para cada carro durante o ano, essa regra. Agora vai ser 2 treinos livres. É bem legal, porque geralmente as equipes deixam para o final da temporada para poder cumprir esse regulamento, né, de ceder o carro 2 vezes. Então acaba que o GP do México e o GP de Abu Dhabi é quando eles fazem as trocas, né, no carro. Mas ano que vem eles vão ter que se programar um pouco melhor, porque aí já são 4 treinos livres em que os titulares não vão participar e vai ter que ter algum convite, né? E tem aquela regrinha de que você não pode colocar um piloto que fez mais de 2 GPs, então eles vão ter que procurar ali os pilotos que têm licença, que pode participar desses treinos livres para poder fazer esses testes. E eu acho que também é legal porque, assim, ainda tem uma grande falha no regulamento, né, dessa possibilidade dos pilotos participar, que o titular ainda, se ele é um estreante, o primeiro treino livre que ele faz com a equipe no início do ano já vale como um treino livre naquele carro. Então, acabava que para alguns times que estavam com algum novato ali para a temporada, eles já eliminavam e dessa forma, né, acabava que só um carro da equipe era cedido. Então, é uma manobra aí que eles estão fazendo para poder incentivar o pessoal a testar os pilotos, né, os mais jovens em outras ações. E para o ano que vem ainda vai ser discutido a realização de uma prova sprint em Abu Dhabi só para pilotos novatos, mas é uma coisa que eles vão conversar durante 2025, mas está ali pautado que vai ser discutido. Eu acho que para 2025 ainda é possível fazer, porque o regulamento já novo em 2026 não vai aproveitar carro, não vai aproveitar motor, então se deixa a pirralhada bater, se estrupiar lá, que não dá nenhum prejuízo. Esse ano não, esse ano ainda tem, né, essa questão de que muita coisa pode se salvar, pode ser utilizada para o ano que vem, então a equipe realmente ficaria meio ressabidas no uso. Bom, e a outra, né, Débora, nosso Daniel Ricciardo saiu da Fórmula 1 e não foi só embora sozinho, né? Ele pegou a malinha dele e enfiou a regra de um ponto extra pela volta mais rápida, que
estava lá dentro dela. Esse ponto da volta mais rápida voltou ali em 2019, mas não deu muito certo, né? Porque a gente vê que teve já várias controvérsias do uso desse um ponto aí, na realidade, né, de como tirar esse um ponto dos pilotos que estavam entre os 10 primeiros colocados. E foi a discussão que teve depois do GP de Singapura, porque o Ricciardo foi usado para poder tirar o ponto da volta mais rápida do Norris, e o Norris que tá em batalha ali com o Max Verstappen. Aí depois a Racing Bulls e a Red Bull tentam se defender, falando que não tinha nenhum acordo entre as duas equipes, que não pediram isso pro Verstappen. Na realidade, né, não tinha pedido isso pro Ricciardo, né, pra ele ir lá fazer essa volta e tirar do Norris. Que na verdade, se essa volta mais rápida para ele no final da corrida, já sabendo que ele não ia estar na próxima prova, foi como um presente ali para ele, não sei o quê. E aí, né, vendo que esse um ponto da volta mais rápida não tá servindo de muita coisa, não estimula as equipes que estão ali na 9ª e na 10ª posição buscar a volta mais rápida, eles resolveram tirar isso para 2025, né? E aí até rolou uma conversa ali durante o GP dos Estados Unidos do que seria melhor presentear um piloto, né, na realidade com esse um ponto extra, e os pilotos acham que seria melhor, tipo, a volta da pole, né, a volta da pole gerar um ponto a mais pro piloto. Até o Charles Leclerc, eu acho que iria ficar feliz, né, porque faz várias poles aí, mas eles não ganham. Não, ele comentou sobre isso, né, ele falou que ele ficaria feliz porque ele faz números poles. Assim, eu não acho que eu gostava do ponto da volta rápida, mas só que eu sempre falei que ela é mal distribuída. Eu sempre falei, sim, que devia ser para todos os pilotos que estavam na volta do líder poderiam disputar. Independente se o cara tá em 20º, tá entre os 10 primeiros, ele poderia disputar. Mas eu entendo que na época, em 2019, eu lembro quem da FIA falou que eles não iam colocar para todos poder disputar, porque senão ia ser um festival de entrada nos boxes e ia ser muito perigoso. Porque vários pitstops sendo realizados ao mesmo tempo, você tem mais chance de pneu sair, de dar erro. O pessoal da Fórmula 1 vive nesse cagaço eterno. E não só isso, né? Porque na realidade a última volta da corrida é uma das mais cagadas que tem, né? Porque já tem gente ali no pit lane, né, no final da corrida, tanto que a gente teve vários problemas do ano passado pra cá com essas atitudes, né, de fotógrafo, do pessoal daí que já tá direcionado ali pro pit lane, e eles ficam com medo de ter uma maior quantidade de trocas e dar algum acidente. E a última notícia que a gente vai comentar aqui rapidinho, brevemente, foi que a Pirelli tinha anunciado um troféu todo bonitinho, né, todo estiloso, com a cabecinha do Mickey ali, com orelhas do Mickey, né, num capacete, para o GP dos Estados Unidos. Todo mundo lá aguardando, né, o troféu na hora da entrega. Mas os 3 primeiros colocados receberam uns troféus meio meh, né? Vamos pôr assim. O Leclerc recebeu um troféuzinho, o restante ganhou os pneuzinhos da Pirelli, que é usado para poder presentear quem faz a volta mais rápida ali na pole, né? E até os pilotos ficaram, mas por que a gente tá ganhando pneu e não troféu? Mas depois, né, o Motorsport apurou de lá da corrida, falando que a Pirelli resolveu mudar de última hora, porque eles ficaram com medo de um processinho, porque o designer que fez aquele troféu que ia ser entregue era muito parecido com um outro artigo de arte, que é o Beer Brick, que também são ursinhos fofinhos, e acabam que eles colocam obras de arte nesses bichinhos, né, assim, coloridos, tem algumas temáticas. A gente tem o parecido. Bumblebee, né, em casa. A Débora, você tinha qual? Você te roubaram? Roubaram, que Não, foi furto. não lembro. Então, a gente tem o Bumblebee, que é... Cara, ele é pequenininho, tamanho de um palmo, mais ou menos. Um ursinho fofinho, mas que deu ruim, né? Deu ruim, Pirelli. Deu ruim, Pirelli. Triste, hein, Pirelli? Exato. Bom, mais uma coisa que dá pra comentar antes, até a gente comentou rapidinho sobre as 2 regras que a FIA, né, alterou agora recentemente, que foi a da volta rápida e dos jovens pilotos treinando e 2 teles agora. A gente tem que também... Não saiu nada até agora dos carros de 2026, né? Na realidade, estão falando, né, a gente teve essa
reunião do Conselho de Automobilismo da FIA, que não é uma reunião só para poder discutir coisas da Fórmula 1, né? Também teve divulgação ali de coisa para o WEC, da Fórmula E, enfim, das outras categorias que são regidas pela FIA. Mas eles também tiveram que voltar a falar sobre o regulamento de 2026, né? E a novidade, a gente não tem novidade. Na verdade, o que eles falaram é que, assim, tanto o regulamento técnico quanto o esportivo e o financeiro estão sendo aprimorados, que eles estão escutando as equipes da Fórmula 1 e a própria categoria do que dá para poder ser feito com os carros de 2026. Eles também estão tentando melhorar ali para poder manter a competitividade, então eles não querem atrapalhar isso que já foi conquistado pela categoria. Mas, assim, níveis de downforce dos carros, o quanto que vai ter de aerodinâmica, qual vai ser o comportamento que esperam no carro, ainda não foi definido. E aí tá gerando outro grande problema, né? Porque a Pirelli já tá no momento de avaliar os pneus de 2026 e eles já fizeram alguns testes com o que pode ser o pneu de 2026, mas nem eles mesmos têm a quantidade de carga aerodinâmica que vai ser cobrado dos carros e o quanto que isso vai interferir nos pneus, né? Vocês sabem que vai ser um pneu com um perfil um pouco menor do que a gente tem hoje, mas ainda assim com o mesmo aro do que já é usado. Mas eles estão assim, tipo, meio perdidos do que fazer com os pneus e para onde ir, porque a FIA não divulga para eles e as equipes também não sabem o que vai acontecer. Exato. Bom, e agora vamos para a corrida, né? Que no final, fim de semana com a sprint, eu vou ser sincero, eu acho a sprint legal, mas, cara, me dá uma preguiça do final de semana. Apenas um TL, né, Débora? Que não deu para tirar muita conclusão dali. Acho que a única coisa que a gente pode falar desse treino livre único que a gente teve foi que a Ferrari estava muito bem. Foi um treino livre em que eles lideraram, mas ficou aquela coisa de, será que é só um fogo de palha, né? Porque só tem esse treino aí. Mas depois, no restante do fim de semana, a gente viu que a Ferrari estava bem, sim. Foi uma das poucas equipes que não levou nenhuma atualização pro carro nessa prova, né? Os outros times, como a Red Bull, a McLaren, tinham levado muita coisa pros carros, e a Ferrari não, e isso acabou chamando a atenção. Vale lembrar que a Ferrari já tinha levado uma vitória este ano em Austin, né, nas 6 horas de Austin, com os carros dela. Então, assim, parece que realmente ali a Ferrari tá sabendo aonde ganhar, né? Ela tá sabendo aonde trabalhar bem o seu carro. Mas depois a gente teve a sprint, teve a classificação da sprint que a gente não assistiu, vamos confessar, a gente só foi assistir depois, mas não teve muita coisa, né? Só o nosso classificação meio sem Piastri, graça, que foi né? eliminado no SQ1, né? Que teve a volta deletada, mas de restante não teve muito o que falar. Foi uma classificação, assim, para um primeiro início do fim de semana bem xoxa, porque não teve muita disputa, assim, foi uma classificação em que a gente olhava e teve muito aquele problema de delta e da liberação das próprias equipes com relação aos pilotos, era aquela sessão mais apertada. O Verstappen acabou conseguindo a pole, né, dessa vida, mas não foi algo assim que, nossa, chamou muito. Exato. Bom, e depois nós tivemos a sprint daí que foi legal. A disputa ali do terceiro para trás, né, do segundo, terceiro para trás foi bem legal, foi bem empolgante. As duas Ferraris com o Lando Norris e o Russell, mas o Russell mais uma vez mostrando que é um cara que ele pensa, a cabeça dele só funciona para as próximas 3, 4 voltas no máximo, o restante da corrida seja o que Deus quiser, e a McLaren realmente e a Ferrari ali que disputaram posição pelas posições atrás do Verstappen. Acho que a gente pode dizer que quem realmente trouxe entretenimento para a corrida foi o Carlos Sainz, porque o Carlos Sainz estava nem aí com o que estava acontecendo com os outros competidores, né? Ele foi para cima do companheiro de equipe, foi para cima do Russell também, então acabou trazendo uma movimentação ali para a corrida, né? E não era algo que assim era tão esperado, mas foi interessante. Ele também tirou o que seria o segundo lugar do Norris, então ele que foi realmente assim o dono da prova, né? E de resto, acho que assim, foi uma corrida interessante, foi uma corrida mais curta, na verdade, se refletiu muito ao que a gente viu no início do GP dos Estados Unidos, que foi aquele primeiro stint ali mais disputado entre os pilotos. Bom, e agora vamos falar da classificação para a corrida, que nós tivemos Lewis Hamilton, né, Débora, sendo eliminado no Q1.
Hamilton que já veio reclamando um pouco do carro desde lá da classificação da sprint, depois durante a sprint. Apesar que na sprint ele ficou ali sozinho, salvo engano, em sexto lugar, sem fazer nada praticamente, só correu no sexto. Mas depois na classificação ele novamente falou que o carro estava bem ruim, que haviam mexido no carro da sprint para classificação e o carro piorou. E depois a gente teve o nosso querido Pérez, né? Também sendo eliminado no Q2. Não é um final de semana muito bom pro Pérez, porque assim, mesmo diante de sua torcida que sempre comparece em massa em Austin, ele não fez uma boa classificação, acabou em 11º, conseguiu largar em 10º por causa do Russell, que bateu no Q3 e acabou dando a pole de bandeja para o nosso querido Lando Norris. Foi uma classificação, assim, meio esquisita, porque é o que a gente viu, né? A gente teve esse sprint no início do dia, em que o Hamilton ali não disputou nada com ninguém, mas ainda conseguiu fazer uma corrida boa. Não estava tão feliz com o carro, mas acho que estava menos desesperado, né? Ele vai fazer a classificação, não consegue sequer avançar para o Q2, né? Então já rolou aquela dificuldade ali, e até para poder entender o que tinha acontecido. Depois, acho que a maior perda da própria Mercedes foi o Russell ter batido no final da classificação. E é estranho, porque assim, a Mercedes também foi uma equipe que levou atualização para o carro e sofreu o que sofreu nessa prova, né? Então, assim, tudo muito esquisito, mas foi uma classificação que a gente conseguiu olhar para algumas coisas ali. Acho que depois a gente teve o Norris falando que foi uma das ótimas classificações da vida dele, mas na realidade ele só teve a pole porque a classificação não chegou até o final, né? Não teve aquela última volta ali rápida, porque tinha tudo pro Verstappen realmente tirar da pole dele, que tava vindo muito mais rápido do que o Norris. Exato. E aí nós vamos para a corrida onde que realmente Lando Norris e Max Verstappen disputaram ferrenhamente a terceira posição, né? Parece que os dois estavam disputando a vitória, mas foi uma disputa muito forte ali pela liderança. Bom, a gente pode falar que a batalha entre Norris e o Verstappen, né, Débora, começou ali na largada, quando o Verstappen, assim, esparramou para cima do Norris, colocando o Norris para fora da pista. E nisso as duas Ferraris ultrapassaram, sendo que o Leclerc assumiu a ponta e o Carlos Sainz ficou em terceiro lugar com o Verstappen em segundo e o Norris acabou caindo para a quarta posição. Eu já vou dar meu veredito sobre a largada. Eu vou ser sincero, eu vi muita gente falando de punição para o Verstappen, mas eu não puniria, porque normalmente no GP dos Estados Unidos aquela primeira curva é daquele jeito, sempre com alguns pilotos saindo de pista, alguns sendo empurrados, é normal, são 20 carros que são afunilados ali. Eu acho que é aquela coisa, o que o Verstappen fez normalmente é errado, não é algo correto, sim. Porém, várias corridas anteriores que a gente viu no GP de Austin, a gente viu tolerância na primeira volta com esse movimento, mas isso não dá brecha para depois o Verstappen prosseguir da forma que ele fez lá na disputa do final da corrida, mas depois a gente comenta sobre isso. Eu acho que pro início ele acabou chamando atenção a manobra que o Leclerc fez, né? Foi um bom ataque ali para poder conseguir a primeira posição. E de novo, assim, tipo, o Norris acabou perdendo um pouco ali na disputa com o Verstappen, né? E não perdeu só a ponta, né? Ele caiu para o quarto lugar, as Ferrari estavam muito bem, a McLaren ali já dava para poder ver que eles tinham perdido a chance de conseguir uma vitória. E eu acho que, assim, você tá disputando o título, né? Ainda tem aquela esperança de que o Norris consiga chegar no final do campeonato brigando com o Verstappen, mas dessa forma não é o ideal, né? Só que, de qualquer forma, foi mais uma confirmação de que a Ferrari estava muito bem esse fim de semana. Eles fizeram uma corrida muito, muito sólida. Então, a manobra ali do Leclerc, o próprio Sainz brigando ali, assim, era aquela coisa, mas se eles não passassem na largada, ia ter disputa, pelo menos pelas voltas iniciais ali da corrida. E eu acho que, assim, até o próprio Sainz poderia ter ido um pouco além na briga com o Verstappen, mas acabou sentindo uma certa dificuldade ali com o carro. Mas, de qualquer forma, a Ferrari estava bem ligada com o que estava acontecendo em pista no final de semana. Exato. Bom, e aí a gente tem a pergunta da Aninha, em que ela fala se as punições dadas durante o GP foram bem aplicadas. Primeiro, obrigado, Aninha, pelo envio da pergunta. E por que eu acho que também surgiu um pouco essa dúvida? A gente teve o Russell, né, que foi punido por empurrar o Bottas para fora da pista, mas o Russell não chegou a sair da pista. Ele saiu um pouco.
Esse é um pouco? Isso Então, aí. essa que é a questão. Ele saiu metade do carro, mas não saiu todo. Ele ainda tava com 2 rodas dentro da pista. Qual que é a diferença, então, entre o lance do Russell pro do Norris e do E não tem Verstappen? só esse, né? Também teve o do Tsunoda com o Albon, que foi quase a mesma coisa que aconteceu com o Russell ali. Ele empurrou o Albon para fora da pista. E essa também foi uma punição em que os comissários analisaram ali e falaram que tinha jogado um outro participante para fora da corrida e deram 5 segundos, né? Em todas as punições que teve esse fim de semana, a única coisa em que bateu ali com a conformidade foi os 5 segundos, e todos eles falaram assim, a gente poderia dar 10 segundos, esse seria o mais normal para essa condução que vocês tiveram. Mas a gente tá dando 5 segundos pelo que aconteceu no lance, enfim, tá? Então, tirando assim, dá pra entender que o do Russell e do Verstappen foi mais parecidos, porque fosse como o Verstappen tivesse colocado o Norris pra fora da pista. Assim, se a gente for levar em consideração, né, o Russell e o Verstappen estavam basicamente na mesma trajetória. Esses 3 incidentes aconteceram na mesma curva, que foi na curva 12. Só que o que seria parecido nesses 2 lances é que, na realidade, o Russell e o Norris estavam em posição de ataque, né, com os adversários. O que muda ali é a posição que os dois se colocam na pista. O Norris vai para fora da pista e o Russell, ele tá pelo lado de dentro, né? E aí o que os comissários julgaram nesses 2 é que o Russell colocou o Bottas para fora da pista, ou o Tsunoda colocou o Albon para fora da pista, mas no caso do Verstappen e do Norris, eles não viram como o Verstappen colocando o Norris para fora da pista, e sim como o Norris ganhando vantagem ao ultrapassar o Verstappen por fora da pista. Então, tipo, ali no lance do Verstappen com o Norris, eles julgaram de uma outra forma, que não foi o que eles julgaram os outros 2 incidentes antes. Bom, eu vou ser sincero. O lance de todos eles, eu achei assim, que faltou aquele momento do briefing em que tinham que ter conversado. É a curva 11, né? São 12 isso. Na curva 12, vai ser tolerado fazer isso ou não? Porque assim, em vários momentos a gente viu que pilotos disputavam posição, um chegava mesmo a encostar não encostar, mas espremer, abrir mais a curva para forçar o outro para sair para fora da pista. Foi muitos movimentos. Isso a gente viu na sprint, a gente viu na corrida. Então assim, eu acho que realmente faltou isso. Outra coisa, o lance do Norris com o Verstappen hoje em Austin, para mim foi muito parecido com o que aconteceu no GP do Brasil de 2021, onde que o Verstappen colocou o Hamilton nitidamente para fora da pista e também saiu da pista e nada aconteceu. Não houve punição. Então, assim, é aquela coisa do... E tudo bem, o Hamilton não chegou a ultrapassar lá, né? Mas só que não houve a investigação do Verstappen colocando o Hamilton para fora. Então, o que fica para mim é a sensação de que realmente a FIA tem aquele momento de tipo assim... Quem que a gente pune? Se a gente punir o Verstappen, nosso carregamento de Red Bull não vai chegar na nossa salinha aqui. Vamos punir os adversários. E que realmente tá dando essa sensação de que a Red Bull nunca vai ser punida por nada. Ou tem punições pontuais que é em cima, vamos supor, do Pérez, que tipo, não vai alterar em nada o resultado da corrida. Eu acho que nesse caso, assim, ao meu ver, o Norris seria punido independente do que acontecesse. Porque se o Norris tivesse optado pela trajetória por dentro e o Verstappen tivesse ficado do lado de fora, o Norris ia ser punido porque espremeu o Verstappen. E aí ia seguir o que já tinha acontecido nos outros 2 lances. Ia ser o mesmo tipo de punição. Mas como o Norris estava tentando ultrapassar ele por fora, aí eles chegaram com essa jogada de é porque ele ganhou uma vantagem duradoura e aí por isso que ele merece a punição. E aí também eles falaram, né, a punição nesse caso deveria ser 10 segundos, mas a gente vai dar 5, porque essa foi a punição que eles estavam aplicando, deu 5 segundos pro Norris. Mas ao meu ver, assim, tipo, independente do que acontecesse, não ia ter uma punição pro Verstappen, a punição ia ser do Norris, sabe? Tipo, se o Verstappen tivesse ido pra fora e mantido a liderança, a frente, ele não ia ser acusado de ter ganhado vantagem por ter passado por fora. Só ia, tipo, o Norris espremeu ele, então o Verstappen precisou pegar a trajetória de fora pra poder evitar uma punição. Sabe, tipo, pra mim...
o que aconteceu nesse lance é que, assim, independente do que o Norris fizesse, aos dois irem pra fora da pista, ele ia ser o punido. E aí também a gente teve, né, o problema que, assim, a transmissão daqui do Brasil acabou indo o pessoal ao erro, né? Porque muito próximo dessa punição que o Norris acabou tomando antes, ele foi alertado dos limites, que ele já tinha infringido o limite de pista 3 vezes, então ele tava recebendo a bandeira preta e branca, e numa quarta vez ele seria punido. Esse lance dele com o Verstappen não gerou uma quarta saída de pista, porque os dois carros foram para fora. Então, ali, até no documento que sai da FIA, né, eles falam, olha, essa punição que o Norris está recebendo é porque ele ultrapassou o Verstappen por fora, não porque ele infringiu o limite de pista mais uma vez. Eles desconsideraram esse limite. E aí a Red Bull até ficou lá naquele negócio do rádio, né, achando que o Norris estava sendo punido pelo limite, mas eles também fizeram uma confusão, né, porque aos dois carros saírem de pista, não tinha por que punir ele por isso. Só que eu acho que, assim, não era pra ter punido, sabe? Tipo, eu achei esse lance, assim, muito... Nossa, muita polêmica pra pouca coisa, sabe? Poderiam não ter punido, era só ter, tipo, lance de corrida, os dois saíram... O Verstappen espremeu o Norris pra pista e, por consequência, ele usou o lado de fora pra poder fazer a ultrapassagem. Mas eles já estavam brigando ali por uma ultrapassagem. Exato. E assim, aí respondendo a Aninha, né? Cara, eu acho que complicado essas decisões. A FIA tá muito discrepante as decisões dela. Ora ela tem uma linha de raciocínio, ora ela tem outra. E não adianta você mencionar quem que é o piloto que está auxiliando os comissários, porque para mim tá parecendo que até mesmo ou a palavra do piloto não é ouvida ou o piloto é muito cabeçudo. Então, eu acho que o que me... Assim, eles estavam vindo numa linha de punir, né? A primeira volta eles não puniram ninguém, aconteceu alguns incidentes ali, ninguém foi punido. Mas a primeira volta é normal isso acontecer, né? Você não ter punições ou não ter punições tão fortes na primeira volta, porque tá todo mundo junto. Mas no restante da corrida, tipo, tava tendo pelo menos uma linha de raciocínio. Já que o Russell foi punido, o Tsunoda foram punidos, era incidentes equivalentes, né? Mas o do Norris com o Verstappen, eles foram para uma outra linha, não levando em consideração que o Verstappen também não deixou espaço para que o Norris fizesse aquela curva, né? Então eu acho que, assim, tá, as punições até ali tinham sido aplicadas numa linha de raciocínio, então tava tudo bem. Mas quando chegou nesse incidente, eles mudaram a abordagem deles, então não tá tudo bem, só tá errado. Não teve uma mesma linha de raciocínio, então eu acho que, assim, eu concordo com o Norris. Parece que eles erram muito, eles não conseguem manter uma mesma linearidade para punições. Justificar que, sei lá, tipo, todas as punições foram 5 segundos, não faz muito, assim, não é essa carga, né, de peso. Porque o que foi avaliado de uma forma completamente diferente. Então, acho que, assim, acaba trocando a equipe que analisa de uma corrida para outra, mas os erros continuam acontecendo, sabe? Exato. Bom, e aí pega um pouco o que aconteceu nas férias da Fórmula 1, né, que foi o nosso querido Ben Sulayem reclamando que a FIA sofre demais, que ninguém fica vendo o trabalho bom que a FIA vem fazendo, que a FIA, coitada, é uma vítima todo o sistema da Fórmula 1, que só sabem criticar a FIA, blá 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 blá. Mas, porra, mano, é lógico que o pessoal só critica a FIA, as merdas que vocês decidem, sabe? Ninguém entende o que vocês passam de orientação, que vocês falam para as equipes, ou até que decidem. Então, assim, em vez de você se preocupar em criar uma linearidade, que seja tudo homogêneo nas decisões, não, você simplesmente deixa, sabe, de qualquer jeito, decide da melhor forma sempre para Red Bull. E isso, gente, não é um sentimento só nosso, é um sentimento geral. A gente conversa com outros jornalistas, com outros produtores de conteúdo, todos sentem a mesma coisa, do que tipo, pô... Independente de quem disputar com a Red Bull, sempre o outro vai ser o culpado, né? Exatamente. A gente viu também nessa época das férias aí, né, que teve mais 2 saídas importantes ali da FIA, aí também eles anunciaram mais 2 contratações para poder, tipo, meio que dizer assim, olha, não tá todo mundo saindo da FIA, a gente também tem novos funcionários. Aí aconteceu a mesma coisa que, assim, o Ben Sulayem falou que já tem algum tempo que a FIA tá precisando construir ali um departamento para poder formar funcionários para análise, para parte ali da pista, para poder também ficar nessa coisa de analisar os incidentes de pista, né? E que
o que os funcionários estavam sentindo que assim não tinha um crescimento profissional ou que as pessoas que estavam vindo não estavam tão bem preparadas, porque muito do que a FIA tem hoje são profissionais voluntários, não é pessoas contratadas, né? Então, tipo assim, de evento em evento eles têm alguns voluntários para poder trabalhar com eles. Então, eles querem fazer ali um departamento para poder formar pessoas aptas a trabalhar em pista e em outras partes da FIA. E vamos ver se isso aí pode melhorar, né, de alguma forma, se assim, ter mais funcionários. Só que ao mesmo tempo que eles estão falando isso, né, desse departamento, essa semana mesmo o próprio presidente da FIA falou, olha, se a Fórmula 1 der de inventar de fazer uma 25ª corrida, a gente não tem funcionário para poder fazer essa quantidade de corrida. 24 hoje já é o nosso limite, até por conta da equipe que a gente tem, e se começarem a adicionar mais provas ao calendário, a gente vai ter que ter pelo menos 2 equipes de pista para poder atuar em todas as partes que a FIA está envolvida hoje, né, com a Fórmula 1. Então não é o ideal pra gente que aconteça essa expansão do calendário. Então a gente vê assim, que ao mesmo tempo eles estão, olha aqui como a gente é bonitinho, consegue gerenciar as coisas, mas a gente tá vendo que tá tendo déficit, sabe? Que não tem uma linearidade nas aplicações de punição, que o próprio regulamento de 2026, cadê? Tipo, já era pra poder ter algo definido, não tem ainda. Tu tem várias falhas que não é de agora, que já é dos últimos anos em que a gente tá vendo várias discussões com relação a essa coisa de punição. E é isso, fica por isso mesmo. Vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos e ver como vai sair a FIA dentro dessa disputa do campeonato, né? Porque vai ficar mais acirrado. E ainda mais que a gente tem a chance aí da própria Ferrari vir a ser segunda colocada do campeonato de construtores. Eles falam tanto de não querer interferir no campeonato, não sei o que, né? Mas acho que o que tá todo mundo sentindo é que na realidade dos últimos anos pra cá a FIA tá tentando ter um protagonismo em cima do campeonato que é muito ruim pro esporte. Porque eles são a autoridade maior do esporte, né? Eles estão ali pra poder regulamentar. E ao mesmo tempo eles estão ali tentando roubar a cena do que os outros estão fazendo. Bom, em quem a gente não conseguiu ver muito o que estava fazendo, porque ficou pianinho, quietinho, foi o Oscar Piastri, que chegou em 5º lugar. Não atrapalhou ninguém, não fez nada de errado, ficou ali na dele, disputou um pouquinho com o Pérez, disputou um pouquinho com os demais pilotos, mas chegou no seu 5º lugar, né, levando mais pontos aí para a McLaren na disputa do Mundial, já que ele chegou na frente do Pérez, né, conseguindo aí bons pontos à frente do Pérez. Acho que o Piastri a gente tá vendo ali crescendo, amadurecendo, aí tem suas falhas, algumas coisas assim, tipo que nem a classificação ali da sprint, mas é um piloto em que tá tentando, né? Acho que não conseguiu fazer mais hoje porque a McLaren também não tinha muito mais do que esse carro entregar, né? Então ele conseguiu ali pontuar, tá bem próximo, acho que pro Mundial de Construtores é o mais importante, né? Continuar pontuando assim. Ele chegando à frente do Pérez e deixando que o Norris e o Verstappen disputem posições, independente de que posição o outro chega, já é muito bom para o Mundial de Construtores. E eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, Débora. É difícil quando a McLaren traz uma atualização para o carro, um conjunto de atualizações como foi nesse final de semana, já no GP que ela atualiza já dá certo. Normalmente é no GP seguinte ou no próximo que realmente ela consegue engatar e mostrar que as atualizações foram bem utilizadas. E esse fim de semana eles nem tiveram oportunidade de realmente testar o carro, né? Assim, o primeiro treino, esse único treino livre que teve na realidade, não tinha muito o que avaliar, né, das atualizações ali para poder ter uma melhor ideia. Acho que talvez a gente vai ver algo melhor ali no México mesmo. Exato. Bom, e quem teve um bom desempenho esse final de semana também foi o Russell, né? Que largou do pit lane após a batida e terminou em 6º lugar após ultrapassar o Pérez nos últimos metros ali, numa disputa muito boa. O Russell veio disputando posição desde da largada, assim, como a gente comentou, chegou até tomar punição, e com a punição, largando de 10º do pit lane, conseguiu um 6º lugar aí, que foi muito bom. E eu e a Débora, até antes da largada, tava falando que a Mercedes tinha grande chance de não pontuar com nenhum dos dois carros. Eu acho que foi bom o resultado do Russell, né? Na realidade, assim, o que eu sinto mesmo é que, às vezes, o Russell, independente do que aconteça na corrida dele, né, ele acaba terminando muito perto do Hamilton, né? Às vezes o Hamilton, assim, não tá tendo uma corrida muito boa, mas ele tá ali no lugarzinho dele, e quando você vai ver, o Russell tá do lado dele. O Russell, às vezes, fez uma classificação melhor, teve uma largada melhor e acaba
acaba terminando perto do A sprint Hamilton. largou aqui em terceiro e terminou à frente do Hamilton. Não, o Russell foi segundo na sprint. Segundo da sprint. E acabou em quarto, quinto lugar. Então, assim, o Russell ele tem Terminou uma muito posição disso, à frente né? do Hamilton. Nada, e de repente ele olha do lado, tá o Hamilton do lado. Mas pro resultado, assim, da corrida do domingo, foi muito bom, né? Conseguiu estar ali numa zona de pontuação. No final da corrida ultrapassou o Hülkenberg e o Pérez, então a estratégia ali de largar com os pneus duros, que era o que iam fazer com o Hamilton, pro Russell funcionou, né? Ele fez 40 voltas com pneu duro e fez o restante da corrida com os médios. Teve pneu para poder disputar a posição e conseguir ultrapassar, então foi boa a corrida do Russell. Terminou bem na pontuação, né? Funcionou a estratégia de uma parada para ele. Na verdade, a estratégia de uma parada foi o que a maioria do pessoal usou mesmo, né? Foi a melhor escolha. Então, acho que sim. É um final de semana ruim para Mercedes? Foi bem ruim. Acho que para quem tava disputando ali pódio e tinha uma perspectiva melhor pro restante da temporada, foi um final de semana bem desafiador, mas pelo menos o Russell conseguiu salvar uns pontos hoje. Exato. Bom, outro que foi destaque foi o Hülkenberg, que chegou em 8º lugar, largando da 12ª posição atrás do Magnussen, que largou em 9º. E no final, né, Magnussen acabou chegando em 11º e o Hülkenberg em 8º. Outro que também soube desempenhar um bom papel aí no final de semana, correu bem o Hülkenberg. A Haas, na verdade, né, foi uma grata surpresa no final de semana. As duas pontuaram na sprint, que já é uma pontuação reduzida, só os 8 primeiros, as duas pontuaram. A Haas realmente aí na mão do novo chefe de equipe tá se mostrando muito melhor e tendo um melhor desempenho de todos os tempos, assim, eu acho que só tirando lá o que 2016 que ela chegou, 2017 que ela conseguiu muito lugar do campeonato, a Haas tá muito bem para esse ano e tomara que siga assim pro ano que vem. O que a gente não comentou, né, da Haas, que eles trouxeram agora com uma parceria técnica com a Toyota, né? Nossa. A Toyota vai ceder para a Haas o que eles não têm. Então, a Haas também é possível que, não para agora, né? Mas nos próximos anos, adquira um centro de simulação para que eles possam testar ali as peças do carro, testar novas possibilidades para poder usar ao longo do ano, porque a Haas hoje, ela consegue fazer a simulação do carro dela, do que eles estão tendo de trabalho, só no início do ano, assim, tipo, antes do começo do campeonato. Porque ao longo do ano, com 24 corridas, eles não conseguem enviar o pessoal, né, da equipe para poder ir para Maranello, usar o simulador da Ferrari para poder verificar as novas peças e o que eles vão levar de novidade. Então, a Toyota vai ajudar eles a montar esse centro de simulação na sede deles, né? E aí, a Ferrari ainda vai continuar fornecendo as peças, fornecendo o motor, ajudando a Haas em algumas coisas, mas não vai ter conflito com a parceria que a Toyota vai fazer com a Haas. Então, assim, já foi um final de semana que eles trouxeram novidade pro carro. A Haas tá tentando conquistar mais alguns pontos. O Magnussen e o Hülkenberg foram bem no sábado, então tá chamando a atenção, assim. Pelo menos, acho que é uma das coisas que a gente era muito crítica na época do Gunter, né? Em que a gente via, tipo, o Gunter trabalhando com a Haas, com pouco dinheiro, com pouco investimento ali, mas também não ia muito atrás de tentar melhorar a Haas, né? Era só aquilo ali mesmo e ia passando os anos, a Haas só decaindo. E agora com esse 1 ano aí, né, que ainda vai completar com o Ayan no comando, olha quanta coisa ele já fez, né? Tipo, por mais que a Haas ainda não vá produzir o carro, né, o chassi em si, a Dallara que vai continuar produzindo, mas eles estão com as melhores parcerias. Eles têm a Dallara, a Ferrari, a Toyota agora. Eles estão conseguindo usar essas coisas de tipo, a gente dá visibilidade para a Toyota de ter o nome no nosso carro e de conhecer um pouco mais a Fórmula 1, mas a gente vai usar a Toyota para outras coisas, fora o investimento em dinheiro que vai vir para eles também, que acho que é o mais importante, né? Então já é algo bem interessante, assim, tipo, a gente tá vendo que a Haas tá se movimentando para não ficar eternamente no final do grid. Bom, e os 2 rookies da temporada, né, que é o Lawson e o Colapinto, olha, 2 pilotos que
não tem o que se colocar de defeito na corrida dos dois esse final de semana. Ambos entregaram muito bem. O Liam Lawson retornou muito bem, entregando o resultado. Olha, ele fez muito mais em uma corrida do que o Ricardo fez na temporada completa, porque o Lawson, vale lembrar que ele largou de 19º e acabou ali chegando na 9ª colocação à frente, né, do Colapinto, conquistando aí 2 pontos. E isso para mim acho que já vale muito. Lembrando aí que a equipe vem realmente para analisar não só a Racing Bulls, mas a Red Bulls também vai analisar o desempenho do Liam Lawson, e olha, o que ele entregou hoje, muito melhor do que o Pérez, que chegou em 7. Me desculpa, o 9º lugar do Liam Lawson não desabona nada nele numa disputa aí pela posição da Red Bull em 2025. Eu acho que a gente tava naquela expectativa do que o Lawson poderia fazer. Já foi um final de semana, assim, excelente, né? Muda a perspectiva que a gente tem do que a própria equipe pode entregar. O Tsunoda tava se esforçando demais, e aí muitas vezes de menos com ele. Também tinha uma vontade com o Tsunoda, né, em algumas escolhas ali para poder tentar valorizar os resultados do Ricardo. Já estava na hora dessa mudança acontecer. Acho que o Lawson tá vindo aí fazendo um bom trabalho, chamando atenção. Acho que tem tudo para poder, pelo menos essas próximas 5 corridas que ainda tem, a gente ver algo melhor, né? Até foi uma escolha da própria Racing Bulls, né, trocar o motor inteiro do Lawson, então ele tá com um motor completamente novo para poder terminar a temporada. Eles fizeram uma mudança ali, tipo, olha, a gente tá te dando basicamente um carro novo para você mostrar o que você pode nessas próximas 5 corridas, né? Então, faça o seu trabalho aí, impressione a gente e a gente vai tomar uma decisão do que vai ser o futuro da Red Bull e da Racing Bulls para o próximo ano. Exato, e aí tem a pergunta da Aninha, né? Que ela pergunta se Tsunoda sentiu a entrada do Liam Lawson. Posso dizer a mesma coisa do álbum em relação ao Colapinto? Acho que não que assim, que o Tsunoda tenha sentido a entrada do Lawson, mas é porque ele vê que o Lawson é um desafiante e vai bater de frente com ele, né? Acho que o Tsunoda teve um grande avanço do ano passado pra esse, assim, tipo, mudou muito. Mas ele ainda é um piloto que tem algumas falhas, mas é que ele é muito novo, né? Mas eu acho que não é que ele sentiu a chegada do Lawson, é mais porque ele sabe que, assim, com o Lawson não tem o que fazer. E acho que a disputa agora com o Lawson dentro da equipe é mais justa. Tipo assim, ele pelo menos vai ver que ele não vai ser tão prejudicado quanto era a Racing Bulls fazendo algumas coisas com o Ricardo para poder inflar os resultados do Ricardo e tirar um pouco do que o Tsunoda podia entregar. Não, e teve o lance também que o Tsunoda nessa corrida ele foi muito prejudicado porque a equipe chamou ele cedo para os boxes, não soube administrar o primeiro stint com ele. Ele ficou muito preso ali atrás dos outros pilotos, a disputa de posição, principalmente atrás do Gasly. Também teve um pit stop muito desastroso. Então, assim, Tsunoda realmente depois ele teve que buscar o resultado e acabou apertando demais o carro e até sofreu aquela rodada. Então, assim, o Tsunoda ele tava numa tocada diferente do Liam Lawson, que o Liam Lawson estava num franco atirador. O que ele atingisse para ele era lucro. Então, assim, eu acho que ainda dá para se saber. Então, a gente vai saber um pouco mais de como vai ser essa dupla nos próximos GPs. Porém, temos que pontuar o seguinte: o Tsunoda tá numa disputa diferente do Liam Lawson. O Tsunoda tá muito mais numa disputa para mostrar que ele merece continuar na Fórmula 1, independente dos rumos que se tiver as equipes, principalmente com o motor Honda, indo para a Aston Martin, que vai ser a única equipe com esse motor. Então, já é uma equipe que a gente vê que já tem um problema de assento ali. E o Liam Lawson é o cara que tem que se provar para ir para a Red Bull. Porque a Red Bull nunca vai subir o Tsunoda para a equipe principal. Até hoje na transmissão eles falaram sobre a Honda tá pedindo um teste, né, do Tsunoda no carro da Red Bull para ver o quanto que o Tsunoda renderia. Eu acho pouco provável que aconteça, porque a Red Bull não vai querer demonstrar que ela errou em segurar o Pérez na posição, sendo que ela tinha um piloto bom na Racing Bulls. Então, até a própria dinâmica do que os dois pilotos vão fazer em pista é diferente. Já na questão do Albon e do Colapinto, eu não vou dizer que o Albon sentiu, porque eu acho que o Albon já está um pouco casca grossa, mas eu acho que o Albon ele tem que ficar um pouco mais atento, porque é uma coisa que eu comentei em um BBcast passado, e que o Colapinto ele é o cara que ele vai continuar a reserva da McLaren não, desculpa,
da Williams, pode retornar para a Fórmula 2, fazer mais uma temporada da Fórmula 2, fazer até uma temporada brilhante na Fórmula 2, porque ele vinha bem na F2, e esperar o contrato do Albon acabar. Ele já mostrou que supera o Albon, ele já mostrou que ele é melhor que o Albon, ele só precisa mostrar que a equipe pode ter confiança nele. E até hoje ele brincou, né, que a equipe pediu para ele largar de pneus médios, ele falou não, que ele queria de pneus duros, porque ele queria ter um stint maior e assim poder ficar um pouco mais tempo de cara para o vento e assim economizar pneu para poder chegar, ter um stint menor e um pouco mais rápido com os pneus médios. E ele brincou falando que se caso a equipe não quiser continuar com ele como piloto, ele pode continuar como engenheiro de estratégia, já que ele está tendo boas estratégias na equipe. Então, só disso já é legal. E assim, Aninha, eu acho que o Albon ele tem que ficar de olhos abertos, olhos bem abertos, assim. Corre um sério perigo da renovação não acontecer. Eu acho que, assim, em relação ao álbum, é um piloto que ele é bom para Williams, mas ele não era aquele piloto incrível, fantástico, né? Os companheiros de equipe dele também não, assim, né? Tipo, correr com o Sargent não foi grandes coisas. Então, talvez o que a gente pode falar do álbum é que ele é um piloto ok. Bom, trabalha ali com o time, mas que tem a possibilidade de outros pilotos fazerem algo melhor, né? Então, assim, nossa, foi um final de semana bem interessante, né? Pra poder olhar o Albon e o Colapinto. Tinha uma certa dúvida se a escolha da Williams de trazer um outro novato ia funcionar e deu certo. O Colapinto tá fazendo dele, né? Ele tá querendo permanecer na categoria, tá tentando encontrar algum espaço ali no grid, né? Eu também falei em outro episódio, né? Por que não emprestar esse menino, talvez até pra própria Red Bull, né? Tipo, sobe o Lawson e dá uma oportunidade pro Colapinto ali do lado do Tsunoda por um ano, talvez, até o menino conseguir uma vaga efetiva na categoria, mas tá sendo bem interessante ver a Williams, pelo menos o potencial que eles têm, né? E o Colapinto conseguiu mais um pontinho aí pra Williams, fez um bom trabalho, quase conseguiu 2 pontos, né? Porque tentou fazer aquela volta mais rápida ali no final da corrida. Até no final da prova ele brincou, né? Falando do Albon não, né? Do Ocon, que o Ocon foi lá no finalzinho da corrida e botou o pneu macio pra poder tirar a volta mais rápida do Colapinto. E ele falou, olha, achei desnecessário fazer isso daí, tem que poupar borracha, né? Ou o meio ambiente. O que aconteceu hoje é a mesma coisa que tinha acontecido com o Ricardo e o coisa, dessa né? Você tá vez tirando ponto de uma equipe inferior. Então, na verdade, não. Dessa vez tem uma disputa ali até eles pelo estão brigando Mundial ponto a de ponto, Construtores. Porque a Williams tem 17 pontos, iria para 18 pontos. E a Alpine terminou a corrida com 13. Vale lembrar que o Gasly conquistou 6 pontos hoje. Ou seja, a Alpine estava com 7 pontos. Então, assim, a Alpine deu um respiro agora para tentar a 8ª posição do campeonato, né? Já que a Sauber ali, só se ela ganhar uma corrida de sprint para conseguir alguma coisa, mesmo assim não vai conseguir muita coisa. Mas a Williams iria para 18 pontos, né? Seria 5 pontos de vantagem. Então, assim, essa disputa Williams e Alpine vai continuar ali bem ferrenha, mas as minhas fichas ainda ficam na Williams. Eu acho que a Williams tem grande chance, porque vale lembrar que o carro da Alpine esse final de semana estava adulterado com a pintura da McLaren. Alguma coisa eles tinham que fazer, né? Pra poder tentar alguma coisa, mas não basta só copiar a pintura, tem que copiar o carro. Mas na disputa do campeonato, muito bonito ver o que a Ferrari tá fazendo. Olha, eu tenho que dar o braço a torcer que o Leclerc tá fazendo uma temporada monstruosa. Ele tá disputando realmente, ele tá focado. Primeiro foco dele foi distanciar do Piastri no Mundial de Pilotos. Depois, agora, é conseguir levar a Ferrari pro vice-campeonato de construtores, que eu acredito que deva acontecer já no México. Acho que no México a Ferrari já deve obter essa vantagem sobre a Red Bull. A Red Bull tá com 504 pontos e a Ferrari tá com 494, são 8 pontos de diferença. É praticamente o desperdício que é ter Sérgio Pérez no carro, porque o Pérez hoje fez 6 pontos. Tipo, a Red Bull hoje, somados, fez 21 pontos. É menos do que o Leclerc conseguiu com a vitória. Então, assim, tá muito feio pra Red Bull. Tá muito feio pra Red Bull continuar com. Eu vou ser sincero, eu esperava terminar o GP do México e falar assim, Pérez, nem vai pro Brasil. Fica aí, lá no Brasil a gente vai anunciar o Lawson. Ou anunciar o Ricardo, só pra terminar a temporada. Qualquer um. Vamos pegar qualquer um piloto aí que estiver passando na rua, a gente coloca no lugar. Porque, olha, tá feio. Pérez tá falando que não vai se aposentar, né? Que o que estão dizendo aí na mídia, ele vai anunciar a aposentadoria dele no México. Mas, sei lá, né? Pelo menos a Racing Bulls
não deixou o Ricardo escolher quando ia aposentar ou não, né? Eles aposentaram o Ricardo. E aposentaram bem. Então não deixem a equipe te aposentar, sabe? Você faça sua, sei lá, gente, acho que tá bem ruim assim, a entrega do Pérez, né? Sempre aquela coisa, né? Voltou das férias, vamos ver o que o Pérez pode fazer. Não pode fazer nada. Não está fazendo nada. E essa dificuldade aí pra poder entregar alguma coisa bem ruim pra equipe, né? Eles estão realmente com chance de perder mais um lugar no Mundial. A Ferrari também, assim, não dá pra poder dizer que nas próximas 5 corridas ela vai ser espetacular. Se eles conseguirem mais pontos que a Red Bull, já tá bom. Não, se elas fizerem, vamos supor, Norris vence no México, o Verstappen vence no México, mas ele fazer um P2 e P3 já conseguiu. Qualquer resultado que eles fazer acima do Pérez é a mesma coisa que eu falei do Piastri. Piastri só tem que chegar na frente do Pérez, pronto, já ajuda no Mundial de Construtores. A mesma coisa a Ferrari. Eles não precisam vencer o Verstappen. Só a soma dos dois pilotos ultrapassar a pontuação do Verstappen já consegue obter o Mundial de Construtores. A mesma coisa a McLaren. Ela pode administrar, precisa vencer o Verstappen e o Norris. Se o Verstappen chegar próximo do Norris e ir administrando, quer dizer, o Norris chegar perto do Verstappen e ir administrando a vantagem que tem no Mundial de Construtores, tá ótimo. Então, assim, eu tenho boas expectativas no final de ano na disputa do Mundial de Construtores. Pilotos, acho pouco provável que tenha alguma mudança. Ainda mais com 57 pontos em disputa, eu não duvidaria que já o título do GP da Fórmula 1 fosse decidido em Las Vegas. Verstappen campeão de Las Vegas vai ser a alegria da Fórmula 1, né? A Liberty Media vai ficar felizona. E é isso, pessoal. Agora vamos para o México, próximo GP. Teremos Felipe Drugovich a bordo da Aston Martin e Pato Ward. Fernando Alonso finalmente vai liberar o carro. Exatamente. Você acha que o Stroll ia deixar? Mas é legal que a gente vai ter uma disputa entre Stroll e Drugovich na pista, né? Provavelmente eles vão pegar, o Stroll vai pegar e vai, tipo, o que vai fazer? Vai colocar um toquinho atrás do acelerador do Drugovich para ele não acelerar até o final, né? E teremos Pato Ward também a bordo da McLaren. Patrício também vai vir para o Brasil, vai passear aqui no Brasil, acompanhando alguém. O Patrício eu queria ir no hotel. Eu acho que eu vou no hotel. Queria muito ver Patrício, estou com saudade de Patrício, até porque o Giovinazzi não vou ver mesmo. Final da WEC, né? No mesmo dia do GP do Brasil, assim, não dava pra poder colocar uma semana depois, inferno, corrida. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas é isso, pessoal. Falando de Ferrari, e também pontuar que nosso querido Daniel Serra foi renovado pela Ferrari no Endurance. Ferrari anunciou aí, né? O melhor piloto que a Ferrari tem hoje é o Daniel Serra. Daniel Serra está trazendo alegrias para nós. Mas a nota da corrida, nota do final de semana, né? Porque teve sprint. A corrida foi boa. Corrida eu acho que merece. Eu gosto de Cota. Eu acho que tem boas corridas. Apesar que tem vezes que quando pega pra ser chato, é chato mesmo. Tipo Interlagos. Mas eu acho que foi uma corrida de uns 7,5. Eu também acho que foi uns 7,5. Foi um final de semana. Porque foi um anticlímax ali a final da punição. Eu acho que é ruim quando a gente termina a corrida assim que teve um grande especial e a grande discussão é as punições que deram ou não deram, né? A parte ruim. Exatamente, pessoal. Agradecer a todo mundo que esteve aqui ouvindo o BBcast. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.